Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Bom dia a todos vocês que vão estar assistindo essa pequena transmissão que eu estou fazendo nesse momento, poder estar disponível na nossa página do Face. Queridos, nós entramos esta semana em um toque de recolher aqui da nossa cidade, né? A partir das 20 horas, a prefeitura municipal ela exige, né? Ninguém mais esteja andando em via pública, em lugares públicos, né? Então nós estamos entrando num toque de recolher desde ontem. E eu estava refletindo esses dias que eu precisaria estar mobilizando alguns queridos irmãos, postando algumas mensagens bíblicas no canal e também na minha página e também nos grupos do WhatsApp da nossa igreja, né? Eu me sinto nessa responsabilidade pelo simples fato, queridos irmãos, que nesse tempo de pandemia, onde alguns de nós temos que ficar um pouco mais em casa, recluso, né? E a situação aqui na nossa cidade não está fácil, né? Estamos aí com mais de 100 mortos. Houve um dia da semana passada, se não me falha a memória, que em um dia houve mais de 100 infectados por coronavírus. Então, queridos irmãos, com o intuito de não deixar a nossa alma ociosa, não deixar a nossa alma ociosa e não ter que consultar a TV para ver as notícias tristes que a cada dia está cada vez pior. Estava tomando um café agora de pouco e eu liguei o jornal, né, para ver o que está acontecendo, né, embora eu saiba. E as notícias não são nada esperançosas, as notícias não são nada encorajadoras. É só notícia de coronavírus, vacinas, desgraças, mortes, não é? E às vezes a gente fica infectando tanto a nossa cabeça com essas coisas, queridos, que chega num determinado momento do nosso dia que fica difícil ter fé, não é? Fica difícil olhar as coisas que têm acontecido com um olhar de fé. E para vencer isso, nada melhor do que o remédio de Deus para as nossas vidas, a palavra do Senhor. E é com esse intuito que eu quero passar, queridos, a compartilhar um pouco mais a palavra de Deus. Me sinto nessa obrigação, né? A paz do Senhor Jesus, bom dia para o meu irmão Denis, que está aí assistindo a gente, a nossa irmã Márcia Adriana, regente aqui do Círculo de Oração. Deus abençoe vocês. Então, a primeira carta de Pedro, capítulo número 1, versos número 14 e 15, queridos. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração dessa manhã. Quero desde já desejar um dia abençoado para vocês, na presença do Senhor Jesus. Que seja um dia agradável, independente do que vá acontecer. Se você tem alguma coisa importante para resolver, crê em Deus, ore a Deus, e vai dar tudo certo, né? Faça o seu papel de cristão, dê bom testemunho, e Deus ele vai se agradar da sua vida. 1 Pedro, capítulo de número 1, versos 14 e 15, diz: Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Verso 16. Glória a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre a verdadeira conversão. Há uma necessidade de conversão hoje? Há uma necessidade de conversão? Eu responderia que sim.
E não somente a necessidade de conversão, como a necessidade de permanecer convertido, né? E a verdadeira conversão, queridos, e Pedro está falando aqui no verso 14, como filhos obedientes. Ele está exortando a santidade, como filhos obedientes, não vos conformando. A palavra-chave no verso 14 é não vos conformando. E a palavra, meus irmãos, conformando, no seu original é moldar. Amoldar segundo a forma. Então, o que Pedro está falando? Para nós não nos conformarmos com as concupiscências que antes havia em nossa ignorância. Então, ele está querendo dizer assim, ó, não amoldem mais, não se moldem mais aos pensamentos pecaminosos que vocês tinham antes de Cristo. Essa é a exegese do verso 14. Paz do Senhor, diácono Delei. Meu querido, Deus abençoe vocês. Um abraço a toda a família. Essa exegese, o significado original. Pedro, quando escreveu a carta, ele tinha isso no seu coração. Ele estava querendo dizer isso. Então, a verdadeira conversão é o que, irmãos? Primeira coisa, sendo obediente a Deus, como filhos obedientes. Como filhos obedientes a Deus, como filhos de Deus. Amém? Segundo, não nos amoldar mais, não viver mais, não pensar mais, certo? Como nós pensávamos na época da nossa ignorância. Ignorância é quando nós não conhecíamos a Deus, praticávamos todo tipo de pecados, de concupiscências, né? Nosso andar, o nosso pensar, o nosso falar era contrário à palavra de Deus, não é? Então, agora nós viemos para Cristo, somos um povo novo, somos uma nação eleita, somos um povo adquirido, um povo que vai morar no céu, que foi remido, que foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Interessante, né? Então, a verdadeira conversão, ela se atesta em primeiro, ser obediente a Deus. Segundo, não se amoldar mais segundo o pensamento que nós tínhamos antes de Cristo. Terceiro, ser santo como Ele é, né? Mas, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Verso 16, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, olha só que interessante, mas como é santo aquele que vos chamou das trevas para a luz, né? Como diz o apóstolo Paulo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, né? Eu acabei de desejar uma bênção para os irmãos, que os irmãos tenham um dia abençoado no trabalho, e se tem alguma coisa pendente para resolver hoje, né? Que os irmãos o façam no temor do Senhor, né? E ontem eu estava vendo um jovem teólogo, um jovem escritor de livros, e ele estava falando, dando um conselho, né, a uma pessoa que tinha perguntado, né, como conciliar vida espiritual com o trabalho. Como conciliar vida espiritual com o trabalho? Ele disse assim: trabalhe não para o seu patrão, mas como se você estivesse trabalhando para o seu próprio Deus. Então você vai conseguir conciliar o seu trabalho com a sua vida espiritual. E de fato, Paulo nos dá esse conselho. Olha que interessante. Paulo ele aconselha que nós trabalhemos para o nosso patrão como se fosse para o próprio Deus. Em todo momento em que eu trabalhava dessa maneira, como se o meu patrão fosse o próprio Deus. Agora pensa comigo, não é o nosso próprio Deus, o nosso patrão? Foi ele que abriu a porta de trabalho, é ele que concede à empresa que nós trabalhamos um mês bom para que possa pagar o nosso salário. É ele que é o nosso provedor de saúde, de trabalho, de condições de providência. Então eu vejo como Deus o maior providenciador de tudo, né, queridos? Mas voltando aqui, irmãos, para o nosso texto. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo toda a vossa maneira de viver. A palavra santo, irmãos,
é uma palavra especial também, aqui no texto, porque o santo é o separado. O santo não é aquele que se reclusa nas montanhas para viver separado do mundo a fim de não se contaminar, não se corromper. Não, nós não podemos fazer isso. Algumas pessoas o fazem, como os conventos, né, os monges, as freiras. Mas essa não é a melhor maneira de se viver, não, queridos. A melhor maneira de se viver é estando no mundo, porque o mundo é em trevas e o mundo precisa da luz. E nós somos a luz de Deus na terra. Então nós precisamos alcançar as pessoas. Mas há uma maneira de você ser santo neste mundo corrompido. Através da palavra de Deus e de uma verdadeira e genuína conversão em Deus. Então, a palavra conversão é um sentido importantíssimo na vida do cristão. Nós estávamos indo para o mundo, para o precipício, para as trevas, para o inferno, porque estávamos longe de Deus. Paulo diz isso, irmãos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Cristo nos salvou. E nosso caminho era de trevas, indo em direção ao abismo. Houve uma conversão e conhecemos Cristo, e Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para a luz. Então nós mudamos a rota, nós mudamos de caminho. Quem dirige aí e costuma pegar pistas sabe o que eu estou falando, o que é fazer uma conversão, pegar o retorno, voltar para o outro caminho, porque você estava no caminho errado. Então essa é a ideia de conversão. Então Pedro está falando de uma verdadeira conversão em Deus. Primeiro, sendo obediente a Deus, não nos amoldando mais segundo aos nossos pensamentos pecaminosos que tínhamos no mundo. Ser santo como Deus é. Não em sua plenitude, porque isso seria impossível, mas podemos ser separados do mundo e vivermos para Deus. Acredito que essa santidade é exatamente essa que Pedro se refere, em vivermos para Deus, Porque a palavra santificar, ela tem na mesma origem também a palavra consagrar. Então, quando nós consagramos obreiros para o ministério, os obreiros geralmente ficam de joelhos e há uma imposição de mão dos ministérios sobre a vida daquelas pessoas que estarão sendo consagradas, por exemplo, a um diácono, E o que isso quer dizer, a palavra consagrar, naquele momento? Quer dizer que aquelas pessoas, a partir daquele momento, elas serão de uso, a sua vida, o seu serviço de uso exclusivo de Deus. Olha só que interessante, a palavra consagrar é isso. Uso exclusivo para Deus. Olha só que interessante. Então a palavra santificar, ser santo como Deus é, como aquele que nos chamou é santo, é viver de um modo a dedicar a Deus a nossa vida. Obviamente, quem trabalha não pode fazer isso 24 horas. É uma parte do nosso tempo, do nosso dia, geralmente em nossa casa, em nossa residência, que nós vamos consagrar, dedicar a Deus uma leitura bíblica, ou de um estudo, ou de uma oração, ou de um momento de louvor com a família, num culto do lar. Mas que seja feito. Deus entende as nossas responsabilidades, mas que isso tem de ser feito é uma grande verdade. Porque hoje somos consagrados a Deus, somos santos por Ele, somos um povo santo. Vamos continuar. Crer firmemente em Cristo. 1 Pedro capítulo 2, verso 1, olha só. Deixando toda malícia, todo engano, fingimento, invejas, todas as murmurações, crendo firmemente em Cristo e deixando para trás toda malícia, o mal dentro de nós, olha lá, todo engano, todo fingimento, toda inveja, toda murmuração. Estou falando aos irmãos características da verdadeira conversão em Deus. Isso tem que ser deixado para trás, queridos, para que possamos viver uma vida plena em Deus, uma vida espiritual sadia em Deus.
Então, deixemos para trás todo o mal em nosso coração. O mal que vai nos levar ao engano, o mal que nos leva ao fingimento, o mal que nos leva muitas vezes a ter inveja, a murmurar, né? Deixemos tudo isso para trás. Outra característica, desejar afetuosamente, com muito amor, isto é, né? Com muito zelo, o leite genuíno espiritual, né? Para que vá crescendo. Pedro, ele trata esses novos convertidos em Deus como bebês, como meninos, né? Novamente nascidos. Então a criança, ela deseja afetuosamente o leite. Eu vejo pela minha filha mesmo, né? Nesses 6 primeiros meses, né? O médico falou que o leite materno é essencial. O leite materno é essencial para a saúde da criança, para o alimento da criança, para a imunidade da criança, para o crescimento da criança. Né? Então, queridos irmãos, nós devemos, do fundo do nosso coração, né, com muito amor, afetuosamente, com muito zelo, desejar o leite que vem de Deus. O alimento puro, é isso que o Pedro está falando. O alimento genuíno do cristão, a palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Glória a Deus. Tendo dito isso, sobre as características da verdadeira conversão, uma pergunta se faz necessária. Devemos nos converter? Sim. Por que tanta dificuldade em andar como convertido? Não é? Por que tanta dificuldade, irmãos, em ter uma vida santa, em ter uma vida íntegra? Por que tanta dificuldade? E Paulo, ele escreve em uma de suas cartas o seguinte: aquele que deseja viver piedosamente nesta terra, viver para Deus, né? De modo agradável a Deus, de modo puro, ele padecerá muitas perseguições. Aquele que quer viver piedosamente padecerá muitas aflições, porque somos muito afligidos, porque temos sido muito afligidos, porque tanta dificuldade em andar para Deus, em viver para Deus. Verso 9, verso 10 de 1 Pedro capítulo 2 responde: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós hoje somos geração eleita, povo de Deus, povo adquirido, meus irmãos. Nós, em outro tempo, Pedro está falando sobre conversão aqui, desde o verso 13 até o capítulo 2, verso 10 aqui. Olha só que interessante. Nós andávamos no mundo, nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Você entende isso, queridos? Então, amados irmãos, não tínhamos alcançado misericórdia de Deus, mas agora alcançamos. Ou seja, por que tanta dificuldade em andar para Deus, em viver para Deus? Nós éramos do mundo, hoje não somos mais. Nós aborrecemos o mundo, o diabo, as suas hostes, os seus demônios, né? O povo que não conhece a Deus não nos vê assim com os olhos agradáveis, porque a nossa conduta de vida não é mais igual a deles. Nós somos inimigos deste mundo. A dificuldade, meus irmãos, é esta: não somos mais povo do mundo, somos povo de Deus. Então, porque essa dificuldade em andar como crentes novamente gerados sempre vai existir. E o que nós precisamos entender é o seguinte, queridos irmãos, é que vale a pena ser um povo santo, vale a pena ser uma geração eleita,
um sacerdócio, porque fomos, meus irmãos, adquiridos para anunciar as virtudes, meus amados irmãos, as virtudes daquele que nos chamou. Quais são as virtudes daquele que nos chamou, queridos? As virtudes é este amor que sentimos, esse gozo, essa alegria no espírito que sentimos. Essa nova conversão, essa nova vida que nós temos, nos trouxe uma razão nova de viver. Olhamos para a vida com uma expectativa diferente, com uma esperança diferente. Nossa família foi restaurada, nosso lar foi restaurado, o nosso eu, né, os nossos sentimentos, a nossa alma, a nossa saúde. Muitos de nós viemos para Deus destruídos, despedaçados, e Deus refez a nossa vida, não é, queridos? Hoje nós temos uma nova vida em Deus, nós temos uma vida restaurada, nós temos o perdão de nossos pecados, nós temos, queridos irmãos, esta graça bendita de Jesus Cristo. Então, quando nós falarmos de verdadeira conversão, lembre-se disso. Devemos ser obedientes a Deus, não mais nos amoldar aos pensamentos que nós tínhamos antes. Por quê, pastor? Porque o fato de você ser um novo cristão, uma nova pessoa, uma pessoa convertida do mundo, ok? Não quer dizer que o diabo não vai sondar o seu coração. Não quer dizer que os pensamentos maus não virão. Não quer dizer que a vontade de murmurar não virá, porque Deus trabalha em um tempo. Deus tem a sua vontade, Ele é soberano. E muitas vezes a sua vontade, ela vai de encontro à nossa. Então Deus, Ele vai moldando o nosso coração, moldando o nosso pensamento de acordo com a sua palavra. Por isso é necessário, meus irmãos, que o cristão leia a Bíblia, que o cristão ore. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós estamos nos amoldando à palavra de Deus, moldando o nosso pensamento, moldando o nosso coração. E quando nós oramos, nós dizemos a Deus aquilo que está afligindo a nossa alma. Quando nós oramos a Deus, nós estamos colocando diante do altar do Senhor nossas preocupações. Temos preocupações, temos desejo. E pedimos a Deus que os cumpra, né? Pedimos a misericórdia do Senhor para que Ele nos conceda. E Deus, Ele vai conceder muitas das nossas orações e muitos dos nossos pedidos, porque é o nosso Pai, não é? Jesus disse que se as minhas palavras estiverem em vocês e vocês estiverem em mim, pedirão tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Isso não quer dizer tudo generalizando. Isso quer dizer tudo que foi da vontade de Deus, do agrado de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós pedimos uma coisa e Deus não nos dá. A gente fica triste, não é? Ah, Deus não me deu, eu queria tanto, não é? A pergunta certa seria essa. Será que aquilo que eu pedi é da vontade de Deus? Será que se Ele não me der aquela bênção? Será que se Ele não me der aquilo que eu estou pedindo, eu não vou mudar as coisas? Eu não vou me deixar levar por aquilo que eu ganhei? Não é? Tem todo um contexto a ser analisado, mas Deus sim, Ele atende às nossas orações, Ele nos cura, Ele nos restaura. Porque, queridos irmãos, a verdadeira conversão ela é muito necessária hoje. Porque nunca temos visto pessoas que se dizem cristãos andando uma vida totalmente fora da palavra de Deus. Totalmente fora da palavra de Deus. Não é? É preciso ler mais a Bíblia. É preciso, meus irmãos, orar mais, para que todas essas qualidades, essas características do cristão, do convertido, né, possam estar em nós. E eu encerro aqui essa reflexão bíblica, dizendo para nós, volte o vídeo, né, e veja as características de novo. Será que eu sou um cristão convertido? Será que eu tenho andado assim? Será que eu tenho feito a vontade do Senhor? Ou eu tenho deixado novamente os padrões do mundo amoldar o meu coração? Ou até mesmo me deixar influenciar pela malícia,
pelo engano, pelo fingimento, pela inveja, pela murmuração e por assim vai. Será que eu tenho bebido o leite genuíno da palavra de Deus? Esse leite que fortalece os meus ossos, que dá saúde para todo o meu corpo. Aleluia. Então, queridos, lembrando isso, vocês são convertidos. Nós não éramos povo, agora somos. Nós não tínhamos misericórdia, agora alcançamos misericórdia em Deus. Lembre-se sempre disso, queridos. Alcançamos misericórdia em Deus. Acordamos hoje, pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus, vamos passar por mais essa. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é protegida por Ele, é guardada por Ele, e você é a igreja do Senhor. Então, queridos, fique com essa palavra no seu coração. É uma palavra de reflexão, como eu gosto de refletir, de pensar, de meditar na palavra do Senhor ao longo do dia. Medite nessa palavra. Tem irmãos aí que chegaram aí também. Deixa eu ver aqui. A irmã Cibele do Cosme. Pai Senhor, Deus abençoe vocês, querido. Um dia abençoado. Aleluias. Amém, queridos? Para encerrar, eu quero fazer uma oração por você, tá bom? Aonde você estiver, se puder, feche os olhos. Se não puder, ouça apenas, e ore comigo em espírito. Soberano Deus e amado Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos colocamos nessa manhã diante da tua presença. Senhor, um dia novo raiou para nós, Pai. E para nós é um privilégio hoje estar ouvindo a tua palavra nesta manhã, Senhor. Deus amado, Deus querido, apresentamos o nosso dia, as nossas preocupações, tudo aquilo que nós temos que resolver hoje. Nos abençoa, Senhor. Senhor, queremos viver esse dia com a tua bênção, com a tua aprovação. Continua nos guiando, continua, Senhor, cuidando de nós, da nossa família, da nossa casa, do nosso trabalho. Ó Deus amado, Deus querido, nos proteja nesta terra. Proteja o teu povo, Senhor, deste vírus, de toda e qualquer tipo de enfermidade. Visita, Senhor, os nossos irmãos que ainda estão, ó Senhor, se recuperando. Ó Deus amado, Deus querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, realiza um grande milagre na nossa vida e na nossa casa. Ó Senhor, somos dependentes de ti. Senhor amado, Senhor querido, queremos andar como um povo realmente que se converteu, um novo povo gerado em ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, como verdadeiros cristãos, ó Pai. Ó Deus amado, Deus querido, porque esse é o diferencial dos teus servos na terra. Não queremos ser joio, queremos ser trigo, Senhor. Por isso, Senhor, o ajuste de contas na tua palavra é necessário. Deus amado, Deus querido, visita os nossos irmãos e os abençoa, Senhor. A quem quer que ouvir esta palavra, os abençoa, Deus. Assim, ó Deus, nós oramos diante de ti, sendo que até as necessidades mais profundas nós apresentamos diante de ti e sabemos que o Senhor cuidará de todas as coisas. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem um abraço e um dia abençoado, tá bom? Até amanhã. Deus abençoe.